Eu vou começar mostrando aqui esse livro que eu É já... meu quarto livro já. Quarto né? livro. Quarto livro. Tá aqui, olha. É lindíssimo esse livro. É uma história, obviamente, que é feita de muita adrenalina e não é fácil, Muita né? emoção, Muita muito emoção. drama. É um livro bem complicado, é um livro que conta a história da parte judia da minha família, né? Meu pai era filho de um alemão judeu que veio para o Brasil fugindo já do nazismo em Uhum. 1934, né? E a gente tinha alguma ideia da história da família, sabíamos que tínhamos parentes que tinham sido vítimas do Holocausto, tinham sido vítimas dos nazistas, mas não sabíamos profundamente a história, e a história se revelou só em 2006, a partir da descoberta das cartas de Elise. E a gente vai falar detalhadamente aqui sobre o livro daqui a pouco, que é interessantíssimo. Deixa eu só mostrar outros dois livros teus que eu tenho aqui. São os infantis. Infantis. Eu não sabia, por exemplo, foi aqui na entrevista que eu descobri que você tinha essa veia de escrever para crianças. Tenho. O primeiro, o E aí Bicho, é de 2010. É um livro que reúne sonetos dos 10 bichos, que meus filhos na época eram pequenos ainda, quando eu escrevi, curtiam mais. E o Manual Poético dos Esportes Olímpicos foi um livro que a gente lançou pensando nos Jogos do Rio em 2016, né, para aproveitar o legado olímpico, que infelizmente a gente não sabe se vai ter alguma coisa, mas era uma ideia de aproximar as crianças do mundo dos esportes. E não é fácil escrever para criança, né? As pessoas podem pensar assim, é menos texto, uma linguagem mais fácil, então talvez seja até mais simples Mais de ou se menos, fazer. porque são livros de sonetos, né? Soneto, para quem não entende muito de poesia, basicamente, resumidamente, é um poema de 14 versos, de 14 linhas. E você escrever soneto, que é um poema metrificado, rimado, com ritmo, para criança, cria uma certa dificuldade, porque o vocabulário não pode ser muito rebuscado. Claro. Então você não pode trabalhar com uma rima muito complicada, com uma palavra muito complicada. Então, nesse sentido, trabalhar com criança exige que você tenha em mente um vocabulário delas, né? É um pouco diferente de escrever para adulto, Tem que se bem diferente. deslocar do mundo adulto para o mundo delas, né? O mundo Mas é bem infantil. gostoso, eu gosto muito. Eu tive um contato, por causa do livro da Olimpíada, tive muito contato com estudantes em escolas, várias escolas do Rio adotaram esse livro, então é sempre um contato que eu gosto muito de ter. Ô Lacombe, eu acho que, de repente, quem está te vendo aqui sempre associa a tua imagem ao esporte, né? O grande público acabou te fazendo essa ligação. Foram desde 2003, né, com 14 anos no esporte. 14 anos. Mas e 15 na geral. As pessoas esquecem que eu comecei a minha carreira, não foi no esporte, eu só fui para o esporte em 2003, né? Comecei minha carreira em 1988, lá na TV Bandeirantes, ainda como estagiário, numa época em que a gente tinha no Rio aquela onda de sequestros, foi uma época muito complicada para os jornalistas. Eu trabalhei, o que a gente chamava de plantão de sequestro, eu fiz muito isso quando me formei na faculdade de jornalismo, passei a repórter e eu era obrigado, às vezes, a ficar na frente da casa do refém, do sequestrado, esperando algum acontecimento, Alguma notícia. informação, e era sempre uma situação muito delicada, né? A família toda já muito mexida com aquilo tudo, e a gente tendo que correr atrás da notícia ali 24 horas por dia na frente de uma casa, de uma família toda mexida. Era uma situação muito complicada, bem complicada. E assim, bom, já que você falou sobre a tua história na Bandeirantes, você começou lá como Comecei na estagiário, né? Falar algumas coisas aqui. Logo que você se formou, você já se tornou repórter e apresentador da Sim. Band. Aí você passou pela Rede Manchete em 92. Em 90 eu fui para a Em Manchete. 90. 92 eu saí da Manchete. Foi assim, 88 a 90 Bandeirantes, 90 a 92 Manchete. E a Manchete foi uma experiência maravilhosa, foi uma emissora que cresceu absurdamente ali no fim da década de 80, começo da década de 90, mas da mesma maneira que ascendeu, ela também caiu, né? E eu, de repente, me vi numa situação muito complicada na Manchete, com 4 meses sem receber salário, a gente fez um movimento de greve, e aí surgiu uma chance de ir para a RBS TV, afiliada da Rede Globo lá em Santa Catarina, e eu resolvi arriscar. Larguei o Rio e fui-me embora, fiquei 5 anos em Santa Catarina e Florianópolis. E aí de lá você foi para a Globo News. Não, de lá eu vou para a Globo. Na verdade, quando eu sinto que eu estava há 5 anos em Florianópolis, eu fui para ficar um período curto, acabei ficando 5 anos, me casei em Florianópolis com uma gaúcha que morava em Florianópolis, mas me casei ali na Catedral Metropolitana de Florianópolis. Eu chego um momento em que eu sinto que eu não tenho mais para onde ir, né? Então eu resolvo tirar férias e vou ao Rio para tentar alguns contatos com pessoas que eu tinha lá conhecidos e procuro a diretora da Globo News, que tinha sido minha diretora na Manchete, Alice Maria, que é meu grande ídolo no jornalismo, no telejornalismo. E a Alice me diz na época, olha, eu não tenho vaga para você na Globo News agora, né? Mas eu vou te indicar o diretor de jornalismo do Rio, da Rede Globo. Então ela desce comigo de andar, né? O prédio era o mesmo, e me apresenta ao Laerte Rimoli, a quem eu sou extremamente grato até hoje, e o Laerte me contrata como repórter da Globo.
Então eu fiquei como repórter da Globo de 97 até ir para a Globo News, aí começo de 99, mais ou menos, por aí. Bom, e aí nessa experiência toda de Globo News e tal, o esporte não era o carro-chefe da tua carreira. São esses primeiros anos que a gente estava conversando aqui, porque né? não surgiu a oportunidade. Assim, eu sempre fui atleta, eu fiz vários esportes, eu tinha a mania de trocar muito de esporte. Eu tinha um pai que era daquele tipo torcedor que ficava berrando demais. Então, sempre que o esporte começava a ficar muito sério, né, federado, competições, e aquele pai berrando me incomodava muito. Eu não recomendo a nenhum pai que faça isso, pelo amor de Deus, porque é terrível. Eu trocava muito de esporte, né, mas sempre fui atleta, sempre fui ligado ao esporte, levei mais a sério a vela, né? E minha irmã mais velha foi jogadora de vôlei, é casada com o Carlão, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 92, em Barcelona. Então, e a oportunidade de ir para o esporte surge muito por acaso, como as coisas são na vida. Na né? vida, acontece. O Emanuel Castro, que era o nosso gerente de eventos da Globo, de esporte da Globo, o esporte da Globo é dividido basicamente em 3 áreas, ele era o gerente de eventos, ele assume a direção do Sport TV. E aí ele reformula alguns programas, ele troca alguns apresentadores de alguns programas que havia no Sport TV e sabe da minha ligação com o vôlei e me chama para apresentar o Super Vôlei, né, no Sport TV. E a gente fazia o programa todo dentro da Globo e só enviava para o Sport TV exibir, né? Então a minha história com o esporte começa assim, por causa de um amigo que assume a direção do Sport TV e que me chama. E eu não larguei a Globo News nessa época. Eu gravava o Super Vôlei dentro da Globo, então me dedicava 2 dias por semana ao Super Vôlei e o resto da semana normalmente a Globo News, não tinha problema nenhum. Até que em 2003 eles percebem que não tem apresentador para o Esporte Espetacular num domingo específico. Porque o Tino Marcos, que era o apresentador na época, estava nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, o Tadeu Schmidt, que era o stand-by dele, estava na Fórmula 1 na Europa, e aí o Emanuel bota o Lacombe. E assim foi, e assim começou a minha história no esporte. Em 2004 eu fui efetivado como apresentador do Esporte Espetacular, que foi a época, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, foi a época mais feliz da minha vida, de 2004 a 2011, na apresentação do Esporte Espetacular, porque eu tenho um perfil assim de muito detalhista, eu sou muito detalhista, muito preocupado com os detalhes, e um programa semanal se encaixa perfeitamente com esse meu perfil, porque eu tinha a chance de me dedicar a projetos, às vezes de 2 meses, uma reportagem especial que eu pensava. Então, eram 2 meses de pré-produção, de produção. Eu sempre fui muito envolvido, as pessoas acham que o apresentador é o cara que vem para o estúdio e fala, né? O meu trabalho como editor sempre foi muito maior do que o meu trabalho como muito apresentador. além. Muito maior. Não é um trabalho de um dia na semana, algumas Não, horas. é um trabalho né? permanente, contínuo e assim, com muita dedicação e muito empenho. O apresentador não é esse ser que baixa no estúdio. Né? Ele tem que se envolver com tudo. Agora, Lacombe, a gente está contando da tua trajetória profissional. Agora, o teu sonho antes disso era muito diferente, né? Você queria estudar literatura. Mas meu pai me impediu, infelizmente. Os livros surgiram depois do jornalista, mas assim, o escritor surgiu muito antes do jornalista. Né? Eu, desde muito pequeno, eu sou neto de um imortal da Academia Brasileira de Letras, Américo Jacobino Lacombe. Então, eu era vizinho do meu avô, a gente morava na mesma rua em Botafogo, na zona sul do Rio, ele no 105, eu no 127. A casa dele, o terceiro andar inteiro era a biblioteca dele, eram cerca de 20 mil livros, livro do chão até o teto, 2 fileiras de livro. Então, eu cresci muito próximo a esse avô. É o meu grande ídolo, sempre foi meu grande ídolo. E ele, desde muito pequeno, me incentivou a ler poesia, porque ele achava que, para uma criança, a leitura em versos era um pouquinho mais simples, né? Uma leitura mais ágil, mais curta. Então, ele sempre me incentivou muito a ler poesia. E eu me apaixonei por poesia, me apaixonei, era um negócio impressionante. Então, todo domingo eu jantava com ele me entregava um livro de poesia, que no domingo seguinte ele me devolvia, eu devolvia para ele e me entregava outro. Eu comentava. Então, o meu desejo sempre foi ser escritor. Quando eu falei ao meu pai que eu queria fazer letras, queria estudar literatura brasileira, ele quase morreu. Ele achou que eu ia morrer de fome, que não dava futuro. Então, que se eu quisesse escrever, que eu fosse fazer jornalismo. Ele achava que havia um pouquinho mais de mercado para isso, um pouquinho mais de chance, profissionalmente falando, financeiramente falando. E eu, obviamente, sempre tive uma dificuldade muito grande de ter embates com esse meu pai. Já morreu há muito tempo, mas era uma relação muito complicada, e aceito. Né? Só que, para minha sorte, eu consegui me encontrar no jornalismo e não precisei abandonar. Não são carreiras excludentes, quer dizer, você pode ser escritor e jornalista, não há problema nenhum nisso. Mas quando foi o momento que você se viu inteiramente envolvido pelo jornalismo e apaixonado? Foi lá, logo no estágio na Bandeirantes? Não. Na Bandeirantes, muito pelo contrário, na Bandeirantes eu tinha certeza que não era o que eu queria. É mesmo? Por causa dessa onda de sequestros, Wagner, era um negócio muito complicado. Assim, você chegar diante de um prédio, por exemplo, eu fiz vários, Rubem Medina, vários.
você ficar ali o dia inteiro. Eu me lembro quando o Rubem Medina foi libertado, eu tinha sido rendido assim, por um outro repórter da Bandeirantes, coisa de 10 minutos antes da chegada, da libertação dele e da chegada dele à casa dele, onde todo mundo estava esperando. E houve, vocês não vão lembrar, porque vocês são mais novos, mas vou fazer 51, eu estava lá. Houve uma pancadaria entre os repórteres, mas briga, tapa, cinegrafistas, brigando pela melhor imagem, pela entrevista, foi uma confusão. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, não é o que eu quero. Eu não faço parte desse mundo. Eu não faço parte desse mundo. Eu acho que eu só realmente me vi jornalista de televisão na Manchete, quando eu pude fazer reportagens um pouco mais produzidas. Eu sou muito ligado a reportagens a grandes reportagens, né? Essa reportagem diária do dia a dia já é algo que me causa um certo cansaço, assim, eu já não gosto tanto. Isso vem de muitos anos. Mesmo no início da minha carreira eu já queria fazer, eu já queria ser repórter especial, que é sempre um estágio posterior. Mas foi na Manchete, assim. Eu tive um convívio com muita gente. É que as pessoas talvez não lembrem, porque já há bastante tempo, muitos profissionais da Globo saíram da Globo e foram para a Manchete, quando a Manchete começou a se erguer. Então, eu tive a chance de conviver com profissionais de altíssimo nível. Então, eu acho que não menosprezando a Bandeirantes, sou muito grato por tudo, mas o meu crescimento, assim, a minha identificação com o jornalismo realmente se deu na Manchete. Agora, e essas grandes coberturas que você participou, de guerras, também o 11 de setembro, você estava de plantão na Globo News no 11 de setembro, né? 11 de setembro foi algo absurdo, assim, porque na época o esquema da Globo News era bem mais pesado, então eu fazia 6 jornais por dia. Eu tinha feito o jornal das 7 da manhã, das 8 da manhã, das 9 da manhã. Eu estava no intervalo do Jornal das 9 e do Jornal das 10, quando, volta de 20 para as 10, 15 para as 10, surge a primeira imagem da torre do World Trade Center já com uma fumacinha e tal. E a gente entra com plantão, então, por volta de 15 para as 10 da manhã, e eu só vou sair do estúdio às 4 da tarde. Ao vivo. O tempo inteiro. E a gente com muita perplexidade, porque, tudo bem, nós somos jornalistas num estúdio, com pessoas passando informações para você pelo ponto eletrônico, com computador diante de você, com todas as agências internacionais fornecendo informações, os nossos correspondentes entrando toda hora, por telefone, ao vivo. Mas você também é uma pessoa que está se alimentando de informações naquele momento. Claro. E é muito difícil era impossível não ficar perplexo com o que estava acontecendo. Não só para compreender o que estava se passando, mas imaginando o que viria depois daquilo. Porque a gente tinha certeza, a partir de um certo momento, que o mundo mudaria a partir daquele atentado. Claro. Então foi uma situação muito, muito, muito difícil. Os 4 meses posteriores aos atentados de 11 de setembro, a gente fazia os jornais com ponto eletrônico, com CNN no nosso ouvido. Com autonomia de, os caras deram uma informação primeiro, você captou, você tem autonomia para dar a informação a qualquer momento. Foi um período muito complicado. Que adrenalina, né, inclusive. Enquanto as guerras, pelo menos eu tive a chance de anunciar o fim de uma guerra. Exatamente. Foi a Guerra do Kosovo. Eu fiquei muito feliz por isso. Porque mesmo que você não esteja em loco, esteja no estúdio, a guerra é assim, o exemplo máximo, mais contundente e real da estupidez humana, né? Então, você lidar com matéria-prima dessa, né, é uma situação muito complicada. Mas, pelo menos, na Guerra do Kosovo, eu fiz toda a transmissão ao vivo. Era o Javier Solana, o secretário-geral da OTAN ainda na época. Tive a chance de traduzir o discurso do acordo de paz. Quer dizer, isso me deu um certo alívio. E quando eu cheguei ao esporte, o grande barato era esse. Porque a matéria-prima na Globo News é uma matéria-prima muito pesada, né? Claro. São as notícias imprevisíveis, normalmente. São acidentes, atentados, incêndios, tragédias, desgraças. E quando eu chego ao esporte, meu primeiro dia no esporte era um dia de semifinais da Liga dos Campeões da Europa. E foi assim, eu saí da redação da Globo News, meu último dia, eu desci para gravar chamadas para o Esporte Espetacular e quando eu voltei, já não voltei mais para a redação da Globo News, voltei para a redação do esporte. E está a redação inteira parada, todo mundo assistindo aos jogos. E eu falei, caramba, que lugar perfeito, porque o meu divertimento aqui é a matéria-prima de trabalho, é o trabalho deles. Então, nesse sentido, o esporte me trouxe uma alegria que eu não conhecia, não tinha conhecido ainda na minha carreira, né? Você participou de grandes coberturas esportivas, inclusive, em loco. E a gente tem a sensação, até a gente sempre tem esse tipo de debate quando está acontecendo um grande evento esportivo, e a gente acabou de ter 2 grandes aqui no Brasil, inclusive, de que a população se esquece de todos os problemas políticos, econômicos, e ela foca todas as energias, todo o pensamento nessa competição esportiva. Você acha que esse tipo de situação
realmente acontece, a população se esquece de tudo e o que é mais importante é o esporte. Existe algo de positivo, algo de negativo nisso? Que balanço você faz? Eu vou tentar ver só o lado positivo. Eu acho que a vida no esporte é sempre melhor. Assim, as pessoas, infelizmente, a porcentagem de pessoas, né, que fazem uma atividade física é muito baixa, é muito baixa. Mas as pessoas têm que entender que elas têm que praticar atividade física, elas têm que estar voltadas para o esporte de alguma maneira. O esporte, ela ensina tanta coisa, né? Trabalho em equipe, Disciplina. a disciplina, a responsabilidade, dedicação, o empenho, né? Tudo isso está envolvido no esporte. Então, eu tenho muito essa preocupação. A minha carreira toda no esporte, eu fiz muitas reportagens. Eu tinha uma série no Esporte Espetacular que chamava-se Pratique Esporte, Conquiste Saúde. Você não precisa de um prêmio, um troféu, uma medalha, mas o teu prêmio maior praticando esporte já é a saúde. Então, mesmo porque isso nunca foi o teu foco, né? A competição. Desde o início, você sempre queria se livrar da competição. Nunca gostei. Nível de competição. Tem pessoas que me criticam. Gente, eu não sou um covardão que foge da briga, da luta, da competição. Mas não é algo, eu vejo assim, que meu cunhado, Carlão, ele não quer perder nada. Um par ou ímpar, um jogo de dado, qualquer coisa. Canastra, ele não quer perder. Cara, eu não tenho tanta essa preocupação assim. Mas eu sempre tive a preocupação de mostrar para as pessoas que elas precisam se voltar para o esporte de alguma maneira. Então, acho que grandes eventos esportivos, o livro do Manual Poético dos Esportes Olímpicos, foi um livro feito para crianças, para tentar aproveitar uma chance única, uma Olimpíada. Porque qualquer Olimpíada, onde quer que ela seja, qualquer parte do mundo, se você for no período da Olimpíada ou posterior, a qualquer clube ou escolinha, você vai ver que aumentou a procura pela prática de esporte. Claro. Então, você imagina o potencial de uma edição de Jogos Olímpicos no Brasil. A gente não podia ter deixado passar essa chance. O livro teve essa ideia, trazer as crianças para o esporte. Acho que a gente perdeu uma grande chance, porque o legado não vai ser o legado que a gente imaginava. Mas o fato das pessoas se voltarem para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, eu penso sempre assim, não é que elas vão deixar de pensar nas coisas importantes, a gente acha que às vezes o esporte é meio perfumaria, né? Essa época que o Brasil está nessa revolução toda, às vezes eu entrava no Bom Dia Brasil e ficava meio constrangido, né? De falar de um jogo de futebol quando o Brasil estava caindo. Mas a gente tem que pensar sempre numa vida equilibrada, né? Então eu penso assim, a pessoa, acho que talvez até ela por algum momento esquecer um pouco dos problemas também é bom, né? Para dar uma desanuviada, né? Mas acho que o lado positivo tem que ser sempre maior. E o esporte proporcionando mais saúde é fantástica essa visão. Realmente, falta muito dessa visão na sociedade de um modo geral. Para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre pratiquei esporte. Comecei a nadar aos 4 anos de idade, eu nunca mais parei de praticar esporte, minha família quase toda é dessa maneira. Então, para a gente é muito complicado, mas a gente tem que entender que a maioria das pessoas não gosta, tem preguiça, e falta de tempo. A gente não encontra tempo para aquilo que a gente não quer fazer. A gente sempre encontra, pelo contrário, para o que a gente quer fazer. As pessoas tinham que ter essa noção de como é bom, né, se mexer, de como é bom viver no mundo do esporte. Como torcedor, como atleta, não importa. Precisa encontrar essa paixão. Lacombe, vamos fazer um intervalinho? A gente volta daqui a pouquinho. A gente faz uma paradinha rápida e logo depois a gente fala sobre o livro, que conta a história da família do Lacombe, inclusive. Não saia daí, o Identidade Geral volta já.